Olá, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos a mais um programa EBD em Foco, um programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Sergipe, igreja pastoreada e presidida pelo pastor Leonardo Soares, ele que também é o grande idealizador desse lindo projeto. Seja bem-vindo a mais um momento onde nós estaremos tirando alguns insumos, insights das lições de escola bíblica dominical. Lembrando que nosso programa ele tem o objetivo de trazer subsídio para você que é professor de escola bíblica dominical, possa preparar a sua aula para o domingo. Então você que é professor de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, adultos, você é o nosso convidado especial para estar conosco até o final deste programa, porque com certeza será uma grande bênção, é uma bênção para a tua vida. E eu quero fazer aqueles pedidos que eu sempre faço a você. O primeiro pedido que eu quero fazer é que você compartilhe essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Fazendo isso, outros professores que ainda não conhecem o programa EBD em Foco vão saber que nesse momento nós estaremos comentando de uma visão geral as lições de escola bíblica dominical desse terceiro trimestre. Segundo, você pode agora nesse momento tirar uma foto assistindo o programa EBD em Foco e você vai marcar a nossa rede social. O nosso diretor Edinaldo vai colocar aqui nossa rede social e a DSE Oficial, que é o nosso Instagram. Você vai tirar uma foto assistindo o programa EBD em Foco e vai compartilhar nas redes sociais, porque fazendo isso também vai fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é assinante ou é inscrito no nosso canal oficial e a DSE Oficial, você pode agora fazer a inscrição e, além disso, ativar o sininho para que você possa receber as notificações de todos os programas e todas as programações que serão transmitidas aqui no nosso canal oficial. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos ter um programa muito especial. É um programa onde nós estamos dando start às próximas lições do terceiro trimestre. Nós estudamos lições maravilhosas dentro desse segundo trimestre, seja na classe dos jovens, na classe dos adultos, na classe das crianças, em todas as classes. Aqui no Templo Central, por exemplo, nós temos cerca de 15 classes de escola bíblica dominical, desde o berçário até a classe do discipulado. Então, nessas classes, cada um estudou acerca de um determinado assunto. Por exemplo, aqui no EBD em Foco, geralmente nós tiramos um momento para falarmos sobre a lição dos adultos. E na lição dos adultos, estudamos sobre a teologia joanina, dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Estudamos sobre vários aspectos do Senhor Jesus Cristo dentro deste evangelho. Lembrando que este estudo do segundo trimestre da classe dos adultos foi um estudo focado principalmente na mostrar quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente costuma dizer, e em todas as aulas de escola bíblica dominical do segundo trimestre, eu falei aqui na nossa aula, inclusive vocês percebem aqui que existem alguns dos nossos convidados de hoje que já participaram também das nossas aulas de escola bíblica dominical no segundo trimestre. E eu costumo dizer que o evangelho, segundo escreveu João, é um evangelho que é apologético e ele também tem o seu viés soteriológico, porque dentro do evangelho o objetivo principal é mostrar que Jesus é filho de Deus, mas ao mesmo tempo é mostrar que Jesus ele veio para salvar. Nós temos um texto áureo, que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa lição foi uma lição maravilhosa, 13 lições mostrando os aspectos do Senhor Jesus Cristo, um Jesus que era ensinador, um Jesus que era intercessor, um Jesus que era consolador e um Jesus que fez uma promessa de um dia voltar para buscar o seu povo, Então a gente viu várias lições maravilhosas nesse segundo trimestre, lições que edificaram a vida, não somente dos adultos, mas também das crianças, dos adolescentes, pré-adolescentes e jovens. E hoje nós iremos comentar um rápido comentário sobre algumas lições da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós temos várias lições, então não tem como nós dialogarmos ou falarmos aqui o resumo de todas as lições que temos desse terceiro trimestre. Mas nós vamos comentar aqui sobre lição dos pré-adolescentes, dos adolescentes,
dos juvenis. Também vamos falar sobre a lição dos jovens e a lição dos adultos, trazendo para vocês também metodologias, como você aplicar cada uma das lições. Então, você que é professor de escola bíblica, fica até o final. Com certeza, Deus ele tem muito para lhe orientar, porque o objetivo do nosso presidente, pastor Leonardo Soares, é justamente trazer uma orientação, um apoio para vocês, para que vocês possam, no domingo, trazer uma aula maravilhosa para os nossos alunos, porque vocês sabem muito bem que a escola bíblica é um departamento essencial. Antônio Gilberto, um dos grandes ícones da escola bíblica dominical, ele diz que a EBD não faz parte da igreja. A EBD é a igreja trazendo o estudo sistemático da palavra de Deus. Então, a EBD é importante. Você que é um líder, pastor, dirigente, que ama a palavra de Deus, incentive aos professores, incentive aos membros a estarem assíduos na escola bíblica dominical. Se não tem ainda, abra um núcleo, abra uma classe de escola bíblica na sua congregação, porque com certeza crentes que participam da escola bíblica dominical são crentes preparados para responder qual é o motivo ou a razão da nossa esperança. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e muito obrigado por nos receberem na sua casa, e com certeza o Espírito Santo falará com vocês. Hoje eu tenho aqui a oportunidade de receber nobres amigos, superintendentes, professores de escola bíblica dominical. Eu acredito que vocês tenham observado alguns dos nossos subsídios da escola bíblica que nós temos feito aqui no programa EBD em Foco, e estes homens que estão aqui nos dando a honra da sua participação, eles nos ajudam nessa preparação dos subsídios da escola bíblica dominical. Então vamos começar aqui com o pastor evangelista Leonardo, ele que é professor da classe dos jovens da igreja do Castelo Branco e também é um dos nossos comentaristas aqui do subsídio da escola bíblica dominical aqui da nossa EBD em Foco. A paz do Senhor, evangelista Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa EBD em Foco. A paz do Senhor, presbítero Marcos, a paz do Senhor a todos os irmãos, convidados, todos aqueles que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra estar aqui comentando e fazendo aqui esse panorama do trimestre da Revista dos Jovens. Muito bem, daqui a pouco vamos ouvir aqui o nosso evangelista Leonardo falando um pouquinho do que será estudado dentro das lições da escola bíblica dominical para a classe dos jovens. Então você que é jovem, permaneça até o final para que você possa ver e se empolgar com o tema que eu já li, e é maravilhoso o tema desse terceiro trimestre. Além disso, nós temos aqui estamos recebendo em nossos estúdios aqui o diácono Arthur Evanes. Arthur Evanes também já participou aqui do nosso programa EBD em Foco. Ele faz o comentário das lições dos pré-adolescentes. Além dele ser superintendente lá na igreja no Ponto Novo, na congregação do Ponto Novo, ele também é um dos professores e ele leciona para os pré-adolescentes. A paz do Senhor, Arthur, diácono Arthur, seja bem-vinda mais uma vez ao programa EBD em Foco. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma alegria retornar aqui à casa para podermos juntos, falarmos da palavra do Senhor, sobre os resumos, subsídios, e tenho visto que Deus tem se manifestado através desse trabalho. Então é uma honra estar aqui presente mais uma vez, que o Senhor continue vos abençoando, a pessoa do presbítero Marcos Paulo, pastor Leonardo e todo esse trabalho em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Daqui a pouco também nós iremos ouvir o nosso diácono Arthur Evanes, que também vai falar aqui um pouco do panorama geral acerca da lição dos pré-adolescentes. Então, pais, mães, vocês vão ver o que seus filhos irão estudar nesse terceiro trimestre. Além disso, primeira vez aqui no nosso programa, e é uma satisfação recebê-lo, o diácono Júnior Luz, ele que é multifuncional, Ele é superintendente de escola bíblica, ele é coordenador de jovens, ele é professor. Além disso, ele faz o comentário das nossas lições da parte dos adolescentes. Então a gente já entrou em um acordo, para que ele pudesse fazer esses comentários. A paz do Senhor, diácono Júnior, seja bem-vindo ao programa EBD em Foco. Pai do Senhor, presbítero Marcos Paulo, Pai do Senhor, todo o povo de Deus está assistindo essa programação muito especial. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra estar junto com todos vocês. A EBD, eu digo que é a melhor e maior escola do universo.
E você tem que levar esse sentimento para a tua igreja, que a EBD é o melhor lugar para estar, para aprender, para ser cheio do Espírito Santo. Desde já quero agradecer ao pastor Leonardo pela visão desse projeto. O programa EBD em Foco é sensacional, tem edificado muitas vidas. E também o nosso pastor Norberto, né, que está também à frente desse projeto, juntamente com o presbítero Marcos Paulo. E só aproveitando já a oportunidade de início, mandar a paz do Senhor para todos os irmãos da congregação do Bairro América que estão assistindo a esse programa. Que Deus continue te abençoando e fique até o final, que Deus quer falar com você no nome de Jesus. Muito bem, então os irmãos do Bairro América vão prestar atenção aqui na aula. Daqui a pouco o Júnior também vai falar sobre os assuntos que serão tratados na lição dos adolescentes. Então, antes de nós iniciarmos aqui, eu quero mandar uma saudação de paz para todos os irmãos que estão nos acompanhando agora através do nosso canal do YouTube. Lembrando também que essa transmissão é feita no nosso aplicativo Church Digital, né? E nosso diretor está aqui, é Dinaldo, e que está sempre conduzindo muito bem todo esse trabalho para que você possa receber aí essa imagem alta qualidade, o som também qualidade. Edinaldo, que é o nosso diretor da Secados, e além disso, o meu amigo aqui, Israel, que faz as artes do EBD em Foco, que também está dando um auxílio aqui no nosso programa nessa tarde, início de noite. Irmãos, nós vamos começar falando aqui sobre a lição dos pré-adolescentes. Os pré-adolescentes, que a faixa etária vai dos 11 e 12 anos, e nós iremos ver o que é que os nossos adolescentes, de uma forma geral, né, uma visão geral, não tem como a gente nos aprofundarmos em todas as aulas, né, do terceiro trimestre, mas o nosso amigo, irmão superintendente Arthur, ele vai falar o que é que vai ser estudado na lição 1, na lição 2 e como é que intercala uma lição com a outra. E importante, irmãos, é o seguinte: é importante a gente ter esse momento aqui, meus queridos irmãos. Por quê? Porque a gente vai mostrar para os alunos, para os professores, para os irmãos que estão em casa, que todas as lições das aulas de escola bíblica são interligadas umas com as outras. Então você vai ver aqui uma semelhança da classe dos pré-adolescentes com a lição dos adultos. Você vai ver aqui várias lições que uma completa a outra. E é importante aqui, antes da gente começar, Arthur, a falar um pouco sobre a lição dos pré-adolescentes, lembrar que na hora de uma preparação para a aula de escola bíblica dominical, logo quando você recebe sua lição, eu estou com minha lição aqui, uma lição maravilhosa aqui dos adultos, que a gente vai falar depois, né? No final a gente vai falar um pouco sobre essa lição. É importante que o professor, ele faça a leitura geral da lição. Por quê? Porque quando você faz uma leitura geral, você vai entender o porquê a lição tem aquele tema. Você pode não esgotar em uma única lição subsídios que você poderia utilizar ou referências que vocês poderiam utilizar nas outras lições. Então, isso aconteceu muito na lição do primeiro trimestre, que é em defesa da fé cristã, quando tinha muita coisa que estava numa lição, estava em outra lição, e às vezes o professor exauria todas as referências, e aí nas próximas lições ele só fazia repetir. Então é importante que o professor faça a leitura de toda a lição. Além disso, nós temos aí comentários bíblicos, a gente vai falar depois sobre isso aí, a forma que você se prepara em cada lição. Arthur Evanes, o que é que os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes de 11 e 12 anos vão estudar nesse terceiro trimestre de 2025? Então, presbítero Marcos Paulo, eles irão estudar a lição bíblica dos pré-adolescentes com um tema central chamado Recebendo o Batismo no Espírito Santo.
Espírito Santo na vida de Paulo, o mover do Espírito na casa de Cornélio, o Evangelho em Éfeso e o revestimento de poder, as línguas estranhas como evidência do batismo, o dom de interpretar línguas, o exercício dos dons espirituais, o batismo no Espírito Santo e a santificação do crente, o batismo no Espírito Santo e testemunho da igreja, vivendo o avivamento espiritual e buscando o batismo no Espírito Santo. Perceba que, ao longo desse trimestre, nós vamos estudar personagens bastante conhecidos, personagens estes como Pedro e João, que foram chamados por Jesus antes simples pescadores, mas agora para ser pescadores de homens ou pescadores de almas. Quando então passam de simples discípulos para homens que foram escolhidos por Cristo para serem pastores e levarem o Evangelho apregoando a todos os lugares a qual o Espírito Santo os conduzia. Perceba que o que foi feito na vida de Pedro e de João foi algo sobrenatural. Por quê? Porque eles, a Bíblia nos vai revelar, que tinham certo medo, certo receio, mas com o revestimento do Espírito Santo, a Bíblia nos revela que eles pregavam com ousadia. Quem não se lembra de Atos, ali no capítulo 4, quando vamos perceber Pedro, imbuído com a graça do Espírito Santo, se levanta e começa a pregar, lembrando das palavras do Mestre, e todos que escutavam a sua pregação, aquele sermão naquele momento, foram, louvado seja Deus, arrebatados, foram cheios do Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer que quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus na pregação de Pedro, né? Ao vermos também Paulo, que antes conhecido como Saulo, era um perseguidor da igreja de Cristo, mas no caminho para Damasco tem um encontro pessoal com Jesus. E através daquele encontro, Paulo, ele se converte a Jesus e ele recebe, tanto com a sua cura da sua cegueira, o recebimento do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, Paulo começa a ter uma vida espiritual com Cristo, o seu ministério começa a crescer na terra e o Espírito Santo começa a guiar Paulo a viagens missionárias, a instituição de igrejas e as cartas a qual foi feita para as igrejas e que até os dias de hoje edifica a igreja do Senhor. Quem também não se lembra de Cornélio? Cornélio, que na lição 5 vai ser tratado, que foi um centurião. Esse centurião não era um judeu. E isto fica evidente na lição que a promessa não estava restrita apenas aos judeus, mas a todos aqueles, sejam gentios, sejam hebreus, sejam da Judéia, enfim, de Samaria, até os confins da terra, como o Senhor nos ordenou que fosse pregado o Evangelho. Ora, Cornélio, ele foi um homem temente a Deus, era um homem que seguia a lei, mesmo não precisando como sendo um centurião, mas este homem, a Bíblia revela que tanto ele como a sua família tinham momentos de comunhão dentro da sua casa, onde eles oravam, onde eles guardavam as leis do Senhor e ele passava para os seus filhos. Então isso chamou a atenção de Deus, enviando um anjo para a sua casa, revela a Cornélio a existência de Pedro e através disso eles encontram-se na casa de Cornélio. E aí o que acontece? Pedro começa a falar sobre Jesus, começa a falar sobre o Evangelho, sobre o batismo do Espírito Santo, e a Bíblia revela que ali todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Cornélio já tinha um coração quebrantado e aberto para receber ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus! E o que mais podemos aprender, meus irmãos? Podemos aprender também que as línguas estranhas são evidências iniciais do batismo no Espírito Santo.
é a manifestação sobrenatural, também conhecida ou chamada como glossolalia, que também vimos lá em Atos 2 e que também é uma prova visível do batismo no Espírito Santo. Nós percebemos que nos dias atuais há uma necessidade de que os nossos pré-adolescentes sejam reforçados ou estimulados a buscar o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque sabemos que quando aceitamos a Jesus, recebemos a Ele como nosso Senhor, recebemos também o Espírito Santo, e Ele quer nos revestir para que possamos pregoar a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, dar testemunho do Senhor e sermos cheios para que possamos fazer parte da bondade e da misericórdia do Senhor e todo o segmento da ordenança e da sua vontade. Louvado seja Deus. Ao exercício de dons espirituais, louvado seja Deus, que é usado na igreja do Senhor para que possamos edificar a igreja, para que possamos, aleluias, ter uma expressão de graça de Deus e ser contribuída através do Espírito Santo, para que as necessidades do corpo da igreja sejam supridas e para que nós possamos exercer esses exercícios dos dons, devemos sermos guiados pelo amor. Louvado seja Deus. Assim como outros exemplos que iremos ver, irmãos, nesta lição, como ela é importante e fundamental. Mas, acima de tudo, eu quero deixar para os irmãos a clareza de que nós precisamos instigar, estimular os nossos pré-adolescentes a, primeiro, confrontar, saber se eles já tiveram uma experiência espiritual, se já tiveram uma experiência com o Espírito Santo, se eles sabem o que é de fato ser batizado no Espírito Santo e qual a importância de se ter o Espírito Santo em nossas vidas, sabendo que nós ainda vivemos um tempo de avivamento e precisamos buscá-lo com fé, com oração, com jejum, crendo que do Senhor receberemos no momento certo o revestimento espiritual e certamente poderemos, aonde formos, aonde esses adolescentes forem, serem vistos e identificados como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar um versículo que fica em Joel, louvado seja Deus, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, que possamos ensinar e também aprender que o batismo no Espírito Santo, ele é uma bênção dado a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e na promessa do seu batismo. Seja velhos, seja novos, sejam servos ou livres, sejam judeus ou gentios, como hoje nós somos a igreja do Senhor. Temos esta promessa e todos aqueles que creem, o Senhor Jesus os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui eu agradeço pela oportunidade, que os irmãos possam debruçar nesta lição, que verdadeiramente vocês serão transformados. Que lição maravilhosa, Diácono Arthur, Evanes, Leonardo e Júnior. Uma lição que é poderosa e faz com que os nossos adolescentes busquem mais a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E aí vai uma dica, né? Que você que é professor de pré-adolescentes que vai aplicar essa aula, que você possa incentivá-los a orar e buscar tanto o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que Deus ele continue operando na vida deles. Porque Atos dos Apóstolos é o único livro que não tem, a gente já falou sobre isso, eu acho que foi Leonardo que teve essa aula comigo aqui, que é um livro que tem uma continuidade, né? A gente continua pregando o Evangelho através do poder do Espírito. Então é importante que o professor também traga esse momento de oração. E aí, quem sabe, em dessas aulas,
algum adolescente ou pré-adolescente aceita Jesus e é batizado com o Espírito, seja batizado com o Espírito Santo, né? E é importante. Então, Deus abençoe. Mais alguma colocação nessa lição? Alguma dica de preparação que você queira deixar para os professores que estão nos assistindo? Em relação aos professores, como o presbítero Marcos Paulo relatou acerca da leitura de toda a lição, de fato, né? Eu particularmente aprendi, sendo professor dos pré-adolescentes, eu costumo ler 3 vezes a lição, né? Eu leio a primeira vez para conhecer o que se trata, né? Como hoje estamos fazendo essa síntese, esse resumo, seria uma primeira leitura, né? E depois eu faço outra leitura apenas nos capítulos específicos e deles perceba que nós vamos encontrar depois da segunda leitura palavras-chave. Palavras-chave essa que vai causar despertamento e curiosidade nos alunos, nesse caso nos pré-adolescentes. Então, como o profeta Joel é um conhecimento que talvez os pré-adolescentes não conheçam, né? Porque nós falamos muitas vezes que a promessa veio por Jesus, né? Mas sabemos que ela já estava anunciada no Antigo Testamento, né? Então, será que eles conhecem o profeta Joel? Será que eles conhecem essa passagem? Será que eles sabem que no dia de Pentecostes foi o dia preparado pelo Senhor? O Senhor não trouxe o Espírito Santo no Antigo, nem no momento em que Jesus estava presente, mas somente após Jesus ascender os céus é que Deus trouxe o Espírito Santo para nos revestir. E que todos os discípulos, os 120 discípulos que estavam ali presentes, eles estavam não apenas porque foi uma ordem de Jesus, mas estavam orando e por causa da sua fé alcançaram um revestimento. Então, isso você só vai ter como um enriquecimento lendo mais de uma vez. Então, aqui é uma dica que eu deixo, né? Talvez pela sua dificuldade do dia a dia você não consiga, mas vale a pena você ler mais de uma vez e achar esses pontos importantes para que você consiga atrair os alunos e ter uma aula com uma atratividade, uma dinâmica, que é o que nós sempre falamos e sempre ensinamos. Com dinâmica, com atratividade, os alunos eles vão aprender e se sentir estimulados. E além disso, né, Arthur, reforçar com os irmãos também que o professor tem que ser o primeiro a estar motivado, né? Se não tem professor motivado, os alunos não serão motivados. Então, professor que chega cedo, antes da aula, prepara a sala, tudo isso o aluno vê, o professor tá animado, então eu também vou animado, vou dar o meu melhor. Então é importante isso também. Muito obrigado, Arthur, com certeza tem sido uma bênção. Nós temos lido, eu mesmo tenho lido muito os subsídios, né, que você tem nos ajudado o programa EBD em Foco em fazer sobre a lição dos pré-adolescentes, e são maravilhosos. Deus continue te abençoando. Antes de nós irmos para o próximo convidado, que falará sobre a lição dos adolescentes, eu quero mandar uma saudação de paz para alguns irmãos que estão nos assistindo agora, né? Nossa irmã Raquel Firmino, ou Raquel Firmo, deve ser a mãe de Lucas e Luan, né? Deus abençoe. Inclusive, esse mês agora eu vou pregar lá no Castelo Branco. Eu não sei se foi Lucas ou foi Luan, nunca sei o nome de um, não sei quem é um, quem é outro, mas eles me convidaram para participar lá do culto dos jovens. Então, Raquel Firmo, Deus abençoe. Irmão Tiago Santana, Raíssa Firmo, Samela Duarte, essa aqui você não conhece, Andressa Gonçalves, essa você não conhece não, essa é a esposa de Leonardo. Samela Duarte, Andressa Gonçalves, Carmelita Ferreira, de lá também, né? Tá mandando saudação de paz. O professor Gealisson, que é lá da cidade de Dores, né? Tá nos acompanhando aqui, um grande homem de Deus, professor lá, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Aproveita aí, Gealisson, e compartilha com os irmãos aí de Dores, para que esse programa possa chegar aí nessa cidade tão abençoada, né? A cidade que é vizinha à minha cidade, né? Eu sou de Siriri, e Dores, eu ia muito para Dores, inclusive tirei minha carteira de habilitação lá
na autoescola de um irmão lá da Igreja de Dores. Deus abençoe aos irmãos. Além disso, nós temos aqui o Bruno Alves, que também está participando. Jaconício Queiroz, daqui do Templo Central. Deus abençoe, Jaconício. Cleide Alves, Fio Chaves, Geraldo Júnior, que deve ser o superintendente, presbítero Geraldo, que é superintendente lá no Castelo Branco. Edenilde, e tem aqui um que está como Ouvir as Palavras de Deus, o nome do YouTube aqui. A congregação do Rosa Elze. Presbítero Wesley. Presbítero Wesley. Eduardo José Gomes. Deus abençoe, irmão Eduardo. É de lá? Pastor Eduardo. Pastor Eduardo? Ele tá diferente aqui na foto, Pastor Eduardo. Deus abençoe a todos vocês que estão nesse momento nos assistindo, e lembre-se de compartilhar esse programa, que é uma bênção para aqueles que amam as Sagradas Escrituras. E agora, nesse momento, nós vamos falar aqui. A gente já viu aqui que a lição dos pré-adolescentes é uma lição maravilhosa, falando dentro do Atos dos Apóstolos também, né? Falando sobre a ação do Espírito Santo. E é importante os seus filhos de 11 e 12 anos aprenderem sobre a ação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. E agora vamos ouvir aqui, falando um pouco sobre a lição dos nossos adolescentes. E para isso, o nosso diácono Júnior Luiz, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical lá do Bairro América, ele vai falar um pouco sobre o que é que vai estudar, quem foi que escreveu, e falar um panorama resumido aí de algumas lições. Maravilha. Mais uma vez, né, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como o presbítero Marcos Paulo disse, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam edificadas. Mas vamos lá. A lição dos adolescentes, meus irmãos, nesse terceiro trimestre, terá o tema Grandes Cartas para Nós. Um tema fantástico, onde o pastor Rafael Luiz, que é o comentarista, né, dessa lição, ele vai abordar sobre 8 cartas do Novo Testamento. São elas Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E nós sabemos que a igreja primitiva, ela enfrentou muitos desafios, perseguições, embates, situações muito complicadas. E mediante todas essas situações que elas enfrentaram, Deus levanta homens de Deus para escrever cartas e enviar para consolar este povo, para direcionar este povo no caminho do Senhor Jesus. E a gente pode observar então, meus irmãos, a necessidade da nossa geração hoje, que nesse caso é os adolescentes, aprender sobre estas cartas, porque estes conselhos não serviram somente para a igreja primitiva, mas serve também para mim, para você, para os nossos adolescentes nos dias atuais. E o sumário dessa lição vai nos trazer 13 lições, né, que nós iremos estudar durante esse trimestre. Mas antes eu queria falar sobre o comentarista dessa lição, o pastor Rafael Luiz. Não sei se você já conhece ele, mas se quiser segui-lo no Instagram, é Rafael Luiz 4.0, me permita, presbítero Marcos Paulo. É um homem de Deus, traz muitas coisas maravilhosas no Instagram. E ele, além de ser pastor, ele possui o curso bacharel em História pela Universidade Gama Filho. Ele também possui o curso de Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, muito reconhecida e renomada, além de possuir pós-graduação em Teologia Bíblica do Novo Testamento pela FAECAD, e ele também foi o escritor do livro Liderando Adolescentes, que está disponível lá na CPAD. Se você quiser, você é um líder de adolescente e deseja ter conselhos, direcionamentos, um livro que eu te recomendo é Liderando Adolescentes, está lá no CPAD do pastor Rafael Luiz. Então, o sumário vai nos mostrar 13 lições. 13 lições que vão trabalhar as 8 cartas que serão estudadas, que nós já trouxemos no início. E a primeira lição, ela tem por tema a importância da comunicação. E aí vai estudando as cartas até chegar à lição de número 13, onde nós iremos colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos. Até porque a Bíblia vai dizer que aquele que ouve, mas não coloca em prática, é semelhante a uma casa edificada sobre a areia, que vem o vento, vem a chuva e acaba derrubando. Agora, se o seu adolescente estiver lá na sua classe, ele ouvir, aprender e colocar em prática, ele será um homem edificado, uma menina edificada na rocha, onde nada irá derrubar ele neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Então, a lição de número 1
vai falar, presbítero Marcos Paulo, meus amados irmãos, sobre a importância da comunicação através das cartas. Nessa lição ela vai destacar a importância que é comunicar-se, bem como também explicar o papel das cartas lá na igreja primitiva, reforçando o quão importante é estudarmos com os adolescentes essas cartas do Novo Testamento. Hoje em dia é muito difícil a gente usar carta, é ou não é? Hoje a gente usa o celular, a gente manda o WhatsApp e automaticamente já chega para outra pessoa. Por exemplo, se o pastor Leonardo quiser mandar um recado para a igreja do Bairro América, ele vai mandar uma mensagem para o pastor Eliel: manda um recado para a igreja do Bairro América, e rapidamente irá chegar. Mas lá no tempo da igreja primitiva não existia o WhatsApp, não existia e-mail, então tinha que ser através das cartas. E estas cartas, elas tiveram grande importância para aquela igreja, porque a igreja foi edificada e o nome do Senhor foi glorificado. Então na lição de número 1 nós iremos aprender a importância da comunicação para edificar o povo de Deus. A lição de número 2 vai falar sobre Hebreus, uma carta sobre Jesus, né? Vai trazer ali o início do estudo da epístola aos Hebreus, destacando a centralidade e a supremacia de Jesus Cristo. Na lição de número 3 nós ainda estaremos em Hebreus, mas agora nós iremos entender a poderosa mensagem que está dentro desta carta, falando sobre a superioridade de Jesus, bem como também a nova aliança. Na lição de número 4, nós iremos falar sobre a questão da fé, que está contida também na carta aos Hebreus, né? Muito conhecida, a fé, o firme fundamento e etc. Então, nós iremos aprender. Na lição de número 5, vamos conhecer a carta de Tiago, que aí vai falar sobre fé e obras, e eu acho fantástico, porque às vezes tem pessoas que dizem: não, a gente só precisa ter fé, e tem gente que diz: não, a gente só precisa ter obras. Aí vem Tiago e diz: não, vocês têm que andar com os dois balanceados, porque é a fé e as obras para que o nome do Senhor seja glorificado. A lição de número 6, aprendendo com a carta de Tiago, e aí vai falar sobre a sabedoria divina, sobre a língua, bem como também sobre a paciência em meio às provações. Você acha que seu adolescente não passa por provação? Passa sim. Às vezes a gente tem um preconceito, presbítero Marcos Paulo, dizer: não, jovem adolescente não passa por problema, mas passa. Ele tem o problema dele, ela tem o problema dela, a provação dela, e Deus quer mostrar para ele e para ela que está com ele, está com ela, está cuidando de tudo, e que ela fique tranquila, que irá passar essa provação e o nome do Senhor será glorificado. Então essa carta vai nos trazer esse aconselhamento. E na lição de número 7 nós iremos conhecer a primeira carta, né, de Pedro, onde irá destacar a esperança em meio ao sofrimento e a importância de nós vivermos em santidade. A lição de número 8, vamos aprender sobre a segunda carta de Pedro, que aí vai falar agora as advertências contra os falsos ensinadores e a certeza da volta de Cristo. Olha que fantástico! Quantos falsos ensinadores nós temos no dia de hoje? Quantas pessoas? Se o seu adolescente abrir agora o Instagram, quantos falsos ensinadores ele vai ver? Quantas pessoas ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, que, como o apóstolo Paulo diz, é anátema. Tudo aquilo que vai além da palavra de Deus é anátema. Então Deus quer te usar através dessas lições para dizer ao adolescente qual é a palavra que ele tem que seguir. E a palavra que ele tem que seguir é a palavra de Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na lição de número 9 nós vamos conhecer a primeira carta de João, onde ele irá abordar temas como a comunhão com Deus, a prática da justiça e o amor fraternal. Olha, nos dias de hoje também, são assuntos muito assim do nosso dia a dia, porque hoje em dia o amor de muitos se esfriou, como a palavra do Senhor nos diz. É o ódio, é a ira, é a inveja, é a falta de perdão que está tomando conta do coração até dos adolescentes. Mas Deus está querendo nos ensinar que a gente tem que amar não somente aqueles que estão ao nosso lado, mas até aqueles que estão distantes. Deus quer amor fraternal. Na lição de número 10 nós vamos conhecer a segunda carta de João, onde irá falar sobre a verdade e a rejeição aos falsos ensinamentos. Eu até coloquei no slide, presbítero Marcos Paulo, o nome fake news. Tome cuidado com o fake news do evangelho, porque realmente são muitos fake news que nós estamos vendo. Hoje em dia é como se a gente pegasse a palavra de Deus e colocasse de cabeça para baixo. E aí tudo que é certo é errado, tudo que é errado é certo. E aí o adolescente que está começando a conhecer a vida, as coisas que acontecem no mundo, ele fica: peraí, eu vou seguir quem? Eu vou seguir o que o meu professor está falando na sala da EBD, ou eu vou seguir o que minha professora está falando na sala da escola? Então a gente tem que trazer essa palavra da verdade com embasamento nessas cartas, para que o seu adolescente esteja firmado na palavra de Deus.
Lição de número 11, vamos conhecer a terceira carta de João, né? São cartas pequenas que foram separadas e nós iremos aprender sobre a hospitalidade cristã e a importância de apoiar aqueles que pregam a palavra da verdade. Na lição de número 12, quase finalizando o nosso trimestre, nós vamos conhecer a carta de Judas, uma carta também muito pequena, onde alerta a gente sobre a apostasia e exorta os crentes a perseverarem na fé. Olha, apostasia, um assunto tão atual, tão importante e que a gente precisa trabalhar algo bem minucioso mesmo com nossos adolescentes. Muitos não sabem o que é apostasia. Talvez até você que está me ouvindo não sabe o que é apostasia, né? A gente às vezes fala, a pessoa apostatou da fé. E o que é isso, apostatou da fé? Então essa lição irá ensinar você sobre a apostasia e sobre a importância de você perseverar, não dar as costas para Cristo. Persevere, porque Jesus tem coisas grandes para a sua vida. Na última lição, olha, a gente aprendeu 12 lições. As 8 cartas, tudo lindo, tudo perfeito. E agora? Agora é o momento de colocar em prática. Então o tema da lição 13 é vamos praticar a palavra. A gente já aprendeu, já estudou, então a 13ª lição, vocês irão praticar a palavra. E eu já abro aqui um parênteses para te dizer, nessa 13ª lição, pense em uma dinâmica para o seu adolescente colocar em prática tudo que ele aprendeu nas 12 lições anteriores. Não sei, às vezes uma ação que ele faça ali na igreja ou na comunidade que venha trazer menção das 12 lições que ele aprendeu. Eu trabalhei esses 13 temas rápidos, presbítero Marcos Paulo, porque eu queria trazer algumas observações e alguns conselhos para os nossos amados professores. Posso? Então eu queria trazer algumas observações muito rápidas que eu vejo que é muito importante, né? Eu já fui professor dos adolescentes lá no bairro América. E pela graça de Deus, há um ano estou como superintendente da escola bíblica, uma missão muito grande, mas que Deus tem dado graça. E eu já quero também agradecer a cada professor e aluno do bairro América, porque juntos nós temos feito um lindo trabalho para a glória do Senhor. Mas a primeira observação que eu trago a você, é muito importante você entender o que é ser um professor da EBD. Porque às vezes o professor passa 1 hora com a lição na mão, lendo a lição, e aí terminou, não tem mais nada para falar. Isso não é ser professor. Isso não é ensinar. Para reparar e faça uma pergunta com você. Você iria assistir a sua aula? Eu tenho que parar para me perguntar, será que eu iria assistir a minha aula? Porque, como já foi falado aqui pelo nosso diácono, o adolescente, ele quer ver algo atrativo. Ele quer ver algo novo. E se ele chegar lá e ele só vê você lendo, ele vai dizer, se for por ler, eu fico em casa e leio em casa. Então ele quer ver algo novo. Então, às vezes, na sua igreja, você tem 1 hora para dar uma aula, para dar um conteúdo. Então prepare esse conteúdo, prepare dinâmicas, prepare um momento diferente. Não coloque dificuldades, seja você a diferença da sua classe. Outra observação que eu trago, faça um planejamento de aula, faça um planejamento, eu tenho 1 hora, o que é que eu vou fazer dentro dessa 1 hora? No último subsídio eu coloquei um planejamento de aula de 1 hora, olha, em 10 minutos você faz tal coisa, em 15 minutos você faz outra, em mais 15 você faz outra, e aí você consegue utilizar as suas 1 hora todinha de aula, cumprindo o seu objetivo. Sabe por quê? Porque tem professor, presbítero Marcos Paulo, que passa 1 hora e não consegue sair do subtópico 1. Já tem professor que em 10 minutos deu a lição toda. Então, se a gente conseguir fazer um planejamento da aula, a gente consegue edificar os nossos adolescentes. E outra, eles querendo ou não, nossa mente, ela quer ver uma sequência. Então, eu não posso embaralhar muito, senão o adolescente fica todo perdido. Onde é que eu estou? Não, ele quer ver uma sequência. Então, planeje na sequência para que eles possam entender a lição que você está ministrando. Outro exemplo que o nosso presbítero falou aqui perfeitamente, seja exemplo para os seus alunos. O seu aluno quer ver em você a prática do que você está ensinando. Então, às vezes, o professor vai lá ensinar alguma coisa e depois faz diferente. Aí o adolescente fica se perguntando. E o adolescente tem muito questionamento. Muito mais até do que os jovens e do que os senhores e as senhoras. Os adolescentes têm muito questionamento. Gente, e por que ele está fazendo isso? E por que ela está fazendo isso? Então, seja você um exemplo para o seu aluno. Monte estratégias de engajamento. Como é que eu posso engajar o meu aluno? Quem é o seu público-alvo? O seu público-alvo são os adolescentes. Às vezes, a sua didática, que vamos dizer que você era um professor da classe dos senhores, e agora você está com os adolescentes, você não pode usar a mesma didática, não é a mesma coisa, o meu público-alvo agora é diferente, eu preciso trazer coisas que eles possam se engajar, por mais que o principal de tudo é Jesus Cristo, e a gente não pode perder essa base. A principal ferramenta que a gente utiliza é a Bíblia, e a gente não pode perder isso, mas a gente pode trazer coisas que traga
acrescente em nossa aula e os nossos adolescentes possam ser edificados. Então pense em ferramentas estratégicas. O que é que o adolescente mais gosta de fazer hoje? Utilizar a tecnologia. Olha, eu tenho 13 semanas, 13 lições. Como é que eu posso colocar tecnologia dentro dessas lições para que os adolescentes sejam edificados e possam aprender da palavra de Deus? É algo muito interessante a ser pensado. Tenha ideias inovadoras. Pense fora da caixa, né? Como a gente diz, pense fora da caixa. Deixa eu ver, se eu fizer nesse domingo uma dinâmica diferente dos adolescentes, ele vai conseguir absorver melhor essa lição. Quando eu era professor dos adolescentes, nobres companheiros, eu lembro que eu perguntava a eles, sempre no final do trimestre eu dizia: o que foi que você achou do trimestre? E me diga o que é que você indicaria de coisas melhores para o próximo trimestre. Aí eu fazia um Google Forms, para ninguém precisar se pronunciar dizendo quem era, né? Era algo anônimo. E ali eu ia vendo as respostas. E algo que eles pediam muito para mim era que eu levasse a aula no PowerPoint, no notebook. E aí eu levava sempre o PowerPoint pronto, preparado da aula, e ensinava com base ali no PowerPoint. E segundo eles, facilitava no aprendizado. Então isso é uma ideia muito boa. Talvez você não tenha um notebook para poder fazer um PowerPoint, mas de outras maneiras, aquilo que você tem na sua mão, Deus quer te usar para fazer algo grande na classe dos adolescentes. Também é muito importante você ouvir conselhos de outros professores, ouvir conselhos do seu pastor. Pastor, como é que eu posso melhorar? Como é que o senhor indica a gente trabalhar com os adolescentes, que eu tenho certeza que ele vai ter experiência para passar para você. E nesta lição eu quero te fazer uma sugestão: convide seus adolescentes a fazer uma campanha de leitura bíblica. São 8 cartas que nós iremos estudar, então convide eles durante 3 meses. A missão é ler as 8 cartas, ler completo. Mas eu já venho para a aula da EBD. Mas além da aula da EBD, você tem uma missão: ler as 8 cartas que nós estamos estudando, né? O tema central da lição é grandes cartas para nós. Então não adianta se a gente estudar as 13 lições, mas se a gente não ler a Bíblia. Então faça uma campanha de leitura bíblica, converse com o coordenador de adolescentes, diga: oi, quero dar uma sugestão para o grupo, vamos fazer uma campanha de leitura bíblica. Aí você pode marcar semanalmente, vamos a cada semana, a gente vai um dia na igreja e vai sentar para quê? Para a gente fazer um resumo dos capítulos que a gente lê nessa semana. E eu tenho certeza que os seus adolescentes serão edificados. Para finalizar minha participação, eu quero te dizer que Deus quer usar aquilo que nós temos em nossas mãos para fazer uma grande obra. Às vezes, presbítero Marcos Paulo, tem professor que diz, e eu já ouvi: não, Júnior, mas é difícil. Como é que eu vou fazer se eu não tenho condições? Se eu não tenho dinheiro? Eu queria comprar um retroprojetor, queria fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. Ei, Deus só precisa que você tenha 5 pães e 2 peixinhos na sua mão para multiplicar e fazer coisas grandes. Não coloque dificuldade, não coloque empecilho. Deus, ele quer saber até que ponto você está disposto para a obra dele. Então, até o ponto que você estiver disposto, ele está disposto a abençoar 10 vezes mais para que o nome do Senhor seja glorificado na sua classe. Não é para que você seja glorificado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí de um adolescente você vá para 10, vá para 20, vá para 30, e daqui a pouco a dor de cabeça do pastor é porque não tem mais sala para botar os adolescentes, que não está cabendo. Eu fui no final de semana passado para o interior, fui ministrar lá no interior, lá em Ubaúba, o pastor Jorge Anunciação, que Deus abençoe a vida dele. E aí meu amigo presbítero Moisés disse: Júnior, aqui a nossa aula dos jovens e adolescentes é num colégio, porque começou a crescer o número e o pastor não tinha mais onde botar. E aí o pastor pediu um colégio público lá e colocou as aulas para serem no colégio. Então a preocupação, eu tenho certeza que a melhor preocupação do pastor é essa: é ter um quantitativo tão grande e dizer: meu Deus, onde é que eu vou colocar? Vou ter que arranjar uma sala, construir algum lugar, porque Deus vai abençoar e multiplicar a sua classe. E aqui eu trago algumas ideias de dinâmicas que você pode fazer com a sua classe. Prova oral ou escrita é muito importante, porque aí você vai captar se o seu adolescente está aprendendo ou não. Elaborar cartas. Olha que ideia sensacional. A gente está falando sobre cartas. Então, indica seu adolescente para fazer uma carta. Indica seu adolescente para ele escrever uma carta sobre uma das cartas que nós estamos estudando. E coloque pontuação, porque aí ele se sente mais levado a fazer aquilo, né? Ou seja, a apresentação também pode ser uma apresentação no slide, ou ele pode levar uma apresentação na cartolina. É um colégio. A escola bíblica dominical é um colégio. Então são ideias muito importantes. Criação de paródia. Olha, às vezes no colégio, o que mais o professor pede é fazer paródia. É ou não é, presbítero Marcos Paulo? E a maioria das paródias é feita com música do mundo, porque é fácil, a batida é mais fácil e é muito fácil de escrever a paródia. Mas já pare para pensar
Falei, meus adolescentes, eu tenho uma dinâmica para vocês, porque vocês vão fazer uma paródia sobre 1º, 2º e 3º João. E só pode ser com música evangélica. E eles vão quebrar a cabeça, que eles são muito inteligentes, vão escrever a paródia, vão apresentar cantando e você dá um prêmio que Deus tocar no seu coração para esse adolescente. Deus vai te usar de uma maneira grandiosa. Também é importante você fazer uma roda de conversas com eles, entender como é que eles estão entendendo a lição, botar cada um para falar um pouquinho. Outra ideia, um jornal. O que é que a gente mais usa hoje? Tecnologia. Estou finalizando já, presbítero Marcos Paulo. Tecnologia. Já parou para pensar se você colocar o seu adolescente para fazer um jornal, elaborar um jornal? Não estou falando de jornal escrito, não. É jornal mesmo, como se fosse jornal da televisão, que acontece na televisão, que tem repórter, tem apresentador. Aí você separa as equipes. Olha, vocês vão ter que pegar o seu celular. Hoje em dia a gente tem muito adolescente nas secadas. Muitos adolescentes tirando foto, fazendo vídeo, sabem mexer nos aplicativos de edição. Olha uma proposta. Olha, a gente está estudando sobre 8 cartas. Então eu vou dividir 2 grupos. Cada grupo vai fazer sobre 4 cartas um jornal. Vai ter um apresentador, vai ter a pessoa que vai estar entrevistando. Vai elaborar ali uma apresentação de 5 a 10 minutos, um vídeo. E no último dia do encerramento do trimestre, fale com o seu superintendente e diga, por favor, passe lá na igreja para que todos os irmãos possam ver. Eu tenho certeza que ele vai aprovar, vai gostar e o nome do Senhor será glorificado. E faça uma gincana. Lá no Bairro América, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos professores, nossa irmã Juliana, nossa irmã Sheila e Eric e Bruno são professores dos adolescentes. E eles estão com uma dinâmica nesse trimestre agora, que é uma gincana, né? Então a presença vale ponto. Também, se levar visitantes não evangélicos, ganha ponto e é um ponto maior. Aí eu já ouvi, domingo eu passei lá na classe, eu já ouvi adolescente dizendo, rapaz, eu vou trazer logo 3, porque 3 visitantes ganha 5 pontos. Então eles se sentem entusiasmados para poder levar o visitante no evangélico para a igreja. Faça provas, né, a cada domingo, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Então, meu amigo, meu professor, minha amiga professora, saiba que muitas são as ideias, agora é só colocar em prática. E caro aluno, não perca a EBD, vá para a EBD. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser presente na EBD, porque a EBD, ela é um curso teológico. A EBD é um local onde você aprende detalhadamente da Bíblia e onde você pode tirar dúvidas. Então não deixe de ir para a EBD. Eu sei, às vezes você diz, Júnior, mas eu já acordo a semana todinha para ir para o colégio, você ainda quer que eu vá no domingo de manhã para a EBD. Pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida pelo esforço que você está fazendo. Renuncie esta manhã de sono, vá para a EBD, aprenda. À tarde você dorme para a noite ir para o culto, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Então é isso, presbítero Marcos Paulo. Desculpe se eu tomei muito tempo, mas era o que Deus colocou no meu coração para trazer aqui nessa tarde. Mas ótimas ideias, Diácono Júnior, ideias sensacionais. Muitos professores aqui estão dizendo ótimas ideias. E é importante, né? Cada faixa etária tem uma forma diferente de ser trabalhado. Verdade. Existe a pedagogia, que trabalha a parte infantil, né, e a parte também dos adolescentes, e tem a andragogia, que trabalha a parte dos adultos. Sim. Então os adolescentes têm uma forma de absorver o assunto, as crianças têm outra forma de absorver o assunto e os adultos têm outra forma de absorver os assuntos. Então é importante que o professor tenha essa sensibilidade, né, essa ideia, e conheça a sua turma também, né? Inclusive eu coloquei até no Instagram recentemente algumas perguntas que vocês devem fazer, o professor deve fazer antes de preparar sua aula. O que é que eu quero que meus alunos aprendam, o que eu quero que meus alunos façam e o que eu quero que eles sintam. Então é importante que o professor conheça bem o seu público-alvo, os seus alunos, para que ele possa preparar melhor com essas didáticas, né? Por exemplo, o Júnior disse que os adolescentes dele pediram para fazer através de PowerPoint, né? Tem outros que querem dinâmicas, tem outros, Júnior, Leonardo aqui já disse algumas dinâmicas também que ele faz na classe dos jovens lá, que também chamam a atenção, né? Jovem precisa disso, adolescente precisa disso, né? Então, Deus abençoe, né? Os irmãos estão vendo aí que a nossa lição falar sobre essas cartas maravilhoso, né? A gente vai unir tanto a ortodoxia cristã como a ortopraxia, né? Tanto a doutrina como a prática, né? E agora vamos para a aula dos jovens, né? O tempo já está indo, se fosse... Inclusive, hoje, né, o evangelista Edson, ele ia ser um dos comentaristas hoje para falar sobre a lição dos juvenis, mas por força maior, ele não pôde estar aqui conosco, mas ele está aqui acompanhando. Deus abençoe evangelista Edson, que também nos ajuda nos comentários da Escola Bíblica Dominical no programa EBD em Foco. Evangelista Leonardo,
Nós estamos agora aqui diante de uma lição maravilhosa, que é a lição dos jovens. Eu olhei um pouco, né, na sinopse, porque primeiro eu olho a lição que eu dou aula, né, que é a lição dos adultos, mas como eu estava falando aqui com o Arthur, né, e com Israel aqui nos bastidores, o superintendente de escola bíblica precisa entender todas as lições que estão sendo trabalhadas, precisa ler e estudar todas as lições, né, porque vai lá que um professor tem alguma emergência e ele precisa ser substituído e não tem ninguém para substituir. O superintendente é aquele que vai substituir. Então, além disso, a gente vai ver que todas as lições são interligadas. O superintendente precisa saber isso. Não é somente a parte administrativa, mas precisa conhecer também o que está sendo estudado. Agora, nossa lição aqui dos jovens, o que é que a gente vai falar? A liberdade em Cristo, né? Olha que tema maravilhoso. Você percebe que todas as lições dos jovens também são lições direcionadas para a questão da verdadeira religião. Por exemplo, Tiago, né? A gente estudou sobre a verdadeira religião, uma lição comentada pelo pastor Eduardo Leandro, que falou sobre a carta de Tiago. Agora nós falamos sobre Davi, né? Um pouco da história de Davi. E agora nós estamos aqui entrando na carta aos Gálatas, né? Que também é uma epístola importante para a igreja cristã. Muito importante. Eu passei um tempo estudando já Gálatas, voltei a estudar Gálatas, e para mim foi uma experiência muito boa, presbítero Marcos. Eu quero aqui desde já agradecer, né? Agradecer aqui também a todos os irmãos que estão nos acompanhando, a congregação do Castelo Branco, os irmãos lá, o pastor Carlos, que tem sido um grande apoiador e incentivador da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos talvez não tenham esse conhecimento, mas o pastor Carlos, ele não só apoia, como também ele participa, né? Participa, ensina, e eu quero agradecer a todos os irmãos, né, que também têm se somado. A congregação do Castelo Branco, deixar aqui frisado aqui, meus irmãos, ela tem sido destaque na escola dominical, em todas as classes lá, né? A frequência, mesmo em feriados longos, como nós temos, é alta lá. Então os irmãos são muito dedicados, muito esforçados, e claro que isso também, como já acabei de falar, tem o apoio de muitos irmãos. Os obreiros participam, acho que os diáconos, os presbíteros estão sempre lá conosco, o pastor está conosco, o superintendente lá, uma pessoa muito dedicada, o presbítero Geraldo Júnior, e ela tem avançado muito, né? O pastor tem que ser colocado metas altas e tem incentivado bastante. E eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido naquela congregação, né? Agradecer a minha esposa pelo apoio, ao pastor, que tem sempre apoiado a escola dominical, e aos irmãos aqui, o doutor Arthur, o diácono Júnior, o presbítero Marcos, fala muito bem, viu? Ele estava falando aqui, eu estava só olhando aqui a maneira como ele se expressa. Júnior, né? Ele, rapaz, estou aqui entre mestres, eu né? pensei que eu estava perto de um político, né? Rapaz, eu fiquei assim. E uma coisa interessante a gente abordar aqui é que o professor Arthur, o professor Júnior falaram de dinâmicas, metodologias, ilustrações, como trabalhar na escola dominical, e elas podem também ser aplicadas em outras classes, né? Claro que se adaptando sempre ao contexto, à faixa etária, e também elas têm pontos que se conectam, tanto a classe dos pré-adolescentes, adolescentes, jovens e principalmente adultos. Eu estava fazendo essa análise, você consegue encontrar pontos em que se conectam, né, que você pode trazer e fazer uma comparação entre a classe dos jovens e adultos. Por exemplo, a classe dos jovens com os adultos tem ali o livro de Atos, que vai ser estudado na classe dos adultos, e aqui nós temos o capítulo de Atos, capítulo 13, capítulo 14. A classe dos adolescentes, falando ali sobre as epístolas, as cartas. A carta Gálatas também é uma carta, ou epístola. O batismo com o Espírito Santo, né? E Gálatas também tem um pouco, ele fala não só do batismo com o Espírito Santo, mas ele fala do batismo pelo Espírito Santo, né? Porque existe uma diferença de batismo com e batismo pelo, né? Então Gálatas fala do batismo pelo Espírito Santo, onde nós somos colocados no corpo de Cristo, nós fazemos fazer parte do corpo de Cristo. Então essa carta, ela tem muitos pontos importantes para a Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, e alguns pontos nós estaremos abordando aqui. Claro, de maneira sucinta, outros pontos os professores estarão abordando e aprofundando, né? Essa carta, de um dos textos mais importantes do Novo Testamento, aborda questões fundamentais sobre salvação, a lei mosaica, a liberdade em Cristo, tanto que a palavra liberdade é a palavra-chave que rege toda a lição. E a nossa revista, né, eu acho que os irmãos devem ter em casa, está aqui, tem aqui, a liberdade em Cristo, ele botou aqui a cruz,
e bota assim: vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo escreve essa carta com uma paixão e um tom bastante direto, pois estava confrontando ensinamentos falsos que ameaçavam a essência do evangelho pregado às comunidades da galáxia. Quanto à autoria, presbítero Márcio, porque na lição número 1 nós temos aqui, na lição número 1, nós temos aqui, Carta Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. O que é que acontece? Essa lição número 1, ela é uma lição introdutória. Então vai tratar alguns pontos específicos da carta, sobre a sua autoria, o objetivo, o propósito dessa carta, mas ainda não é bem um comentário e nem a exposição. Quando nós passamos para a lição número 2 a seguir, eu dividi aqui em 3 blocos. Então, na lição 2, a lição número 13, nós temos aqui 3 blocos. E eu dividi entre um bloco, primeiro bloco, pessoal, doutrinário e prático. Então, doutrinário, pessoal e prático. Como Gálatas tem 6 capítulos, e eu observei, lendo a lição, fazendo aqui uma análise na lição, o comentarista aqui, o pastor Alexandre Coelho, né, ele já foi comentarista de outras lições também aqui dos jovens, e um bom comentarista. Ele dividiu o seguinte: ele dividiu na ordem sequencial dos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, terceiro, até o fim. Por exemplo, a lição 2 e a lição 3 nós estaremos abordando o capítulo 1, a lição 4 e a lição 5, capítulo 2, lição 6, lição 7, capítulo 3, lição 8, lição 9, capítulo 4, lição 10, lição 11, capítulo 5, lição 12, lição 13, capítulo 6. Então, no primeiro bloco que eu dividi aqui, que é o bloco pessoal, que tem a lição 2, 3, 4 e 5, nós temos o falso evangelho, Paulo e sua chamada. Lição 4, o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Lição 5, a advertência contra o legalismo. Aí nós temos o segundo bloco, que é o bloco que eu chamo doutrinário, né? Ele vai tratar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, a promessa que não pode ser revogada. Lição 8, filhos e herdeiros. Lição 9, filhos de Deus e descendente de Abraão. E no último bloco, que é o bloco que eu chamo de bloco prático, ele fala da liberdade que Cristo nos deu, a carne e o espírito, a luta que existe em nós. A lição 12, o que você semear, você fará. E a lição 13, finalizando, as marcas de Cristo. Essa carta, ela foi de muita importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto na igreja primitiva como para nós hoje, porque ela trouxe um esclarecimento para os irmãos, na época do apóstolo Paulo, para a igreja primitiva, de que a salvação ela não precisa ser completada, ela já foi completada em Jesus Cristo. O que tinha que ser feito, Jesus Cristo já fez. E isso ainda não estava muito claro. Se os irmãos observar, quando nós estamos lendo o livro dos Apóstolos, a Galácia dos Apóstolos é uma lição que envolve tanto a classe de pré-adolescente como de adulto, e eu vou falar um pouco aqui rapidinho para chegar aqui nesse ponto. Quando você vai do capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo de número 10, existia na mente dos irmãos e até dos apóstolos da igreja primitiva, de que quando você se converte, mas você ainda tinha que praticar alguns rituais judaicos, como circuncisão, guarda do sábado, as leis dietéticas. E isso não ficou muito claro. É tanto que quando Deus chama Pedro para ir na casa de Cornélio, Pedro ainda ficou relutando ali: Senhor, mas então, por que houve isso em Pedro? Nós estamos falando de Pedro, já depois do Pentecoste. Ele está no capítulo 10, lá lutando, capítulo 10, capítulo 11, para entender como é que os gentios iam se encaixar dentro do contexto da salvação. Porque a ideia anterior a isso era que só os judeus poderiam ser salvos ainda. Eles aceitam Jesus Cristo, se convertem e pronto, aí é a igreja. Mas Deus veio mostrar: não, a salvação é para todos, independente se é judeu ou gentio. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque quando chega na carta aos Gálatas, isso ainda permanece entre algumas lideranças e até um pouco na igreja. E quem é que vem trazendo esse esclarecimento? O apóstolo Paulo. E ele foi muito duro, ele foi muito forte e firme ao mostrar que essas práticas judaicas não completam e não são necessárias para aquele que é salvo em Cristo Jesus. E Paulo, nessa carta, que nós chamamos Carta da Liberdade, ele vem tratar justamente desse legalismo que quis entrar dentro da igreja. Paulo, quando chega no capítulo 13 e no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, quando ele está pregando justamente nessa região da galáxia, na sua primeira viagem missionária, é onde ele começa a fundar
as igrejas de Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe, Icônio. Então são igrejas que ele funda e ele abre na sua primeira viagem missionária. Observamos, irmãos, que como o evangelho cresceu, como se propagou. No capítulo 14, a partir do versículo 27, vamos observar que é testemunho lá do próprio irmão, e a igreja ela coloca lá no texto como o evangelho tem crescido, muitos irmãos têm se convertido, almas têm sido se entregando para o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Paulo funda essas igrejas, a igreja aqui da Galáxia, lembrando só que quando a gente fala da igreja de Galáxia, não é uma igreja. Talvez essa seja uma das únicas cartas em que não é direcionada a uma igreja, mas a um conjunto de igrejas que no mínimo nós podemos buscar aqui 4 igrejas, que é a Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio. Então, essa carta que Paulo envia é justamente para também corrigir esse pensamento de que eu sou salvo, eu aceitei Jesus Cristo, mas eu preciso completar e para garantir minha salvação fazer algumas coisas a mais. Então, os judaizantes é que estavam colocando na mente da igreja da Galácia desses tipos de ideias, esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento. E Paulo teve muita dificuldade em tirar isso, porque o que é que eles alegavam? Ele dizia o seguinte: quem é Paulo? Quem é Paulo? Paulo faz parte dos 12. Paulo é de Jerusalém. Paulo não é Pedro, nem Tiago, nem João. Então qual é a autoridade de Paulo? Então Paulo, por isso que no seu primeiro capítulo aqui, ele tem uma defesa do seu apostolado. E ele fala, não, mas eu recebi foi de Cristo. Então Paulo, ele defende seu apostolado, mostrando que ele tem autoridade para aquilo, que ele foi chamado por Deus, e o evangelho que ele está pregando é o evangelho verdadeiro. Por isso que ele fala bem assim, que ainda que outra pessoa viesse, ou um anjo, viesse anunciar outro evangelho, é falso, é anátema. Então Paulo, ele defende o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. Então essa carta, ela traz tanto o ensinamento contra o legalismo, contra também a libertinagem. Porque o que é que acontece no ser humano? Isso é normal. Quando você corrige um lado, a tendência é você ir para o outro extremo. Isso é em todas as áreas, né? Geralmente a pessoa sai de um lado, ela acaba indo para o outro extremo. E Paulo, ele não só corrige o legalismo, como também ele corrige a libertinagem. Por isso que nós temos lá como as obras da carne. Não só as práticas judaicas, mas também eles corrigem as obras da carne. Porque a pessoa poderia dizer o seguinte, não, eu agora estou em Cristo, então a salvação não precisa de nada para completar, eu tenho liberdade em Cristo, e entendia de maneira errada o que era liberdade, e acabarei indo para onde agora? Fazendo coisas que é de encontro à palavra de Deus. Por isso que Paulo é bem enfático, mostrando no capítulo 5, e o versículo 1, aqui na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, tanto servidão do legalismo, como servidão da libertinagem. O apóstolo Paulo, aqui, ele traz que quando nós temos a liberdade em Cristo, presbítero Marcos, nós não podemos nem para um lado e nem para o outro. A liberdade em Cristo é superior tanto ao legalismo, como a ideia de que a pessoa assim, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quero. Porque Cristo me salvou e agora eu posso fazer o que bem entender. Não, Paulo corrige isso. A liberdade em Cristo não é eu fazer o que eu quero. Porque até no capítulo 2, que é muito conhecido, talvez o texto mais conhecido de Gálatas é esse aqui. O capítulo 2 e o versículo 20. Nós somos livres em Cristo, porém, eles aqui... Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é a liberdade em Cristo. Diante se nós fôssemos ler esse texto e mostrar para uma pessoa que é do mundo, e dizer, olha, esse texto aqui não é uma pessoa que tem liberdade, não, isso é uma pessoa escravizada, essa é uma pessoa triste. Mas para nós não. A liberdade em Cristo não é a liberdade que é pregada no mundo. A liberdade em Cristo, ela confessa isso aqui, ó, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, eu sou livre, mas eu sou livre servindo a Cristo, crucificando a minha carne. Então o apóstolo Paulo, nessa carta, ele traz muitos pontos que
nós paramos, refletimos e aprendemos muito, presbítero Marcos. Por exemplo, quando Paulo ele vem trazer esse ensinamento, essa doutrina para a carta aos Gálatas, ele mostrou o seguinte: eu não vim agradar homens. Eu não vim agradar homens. Olha o que ele diz aqui, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele está dizendo: o que eu posso estar falando, vocês podem ficar incomodados, podem não estar agradando, muitos podem ficar com raiva de mim, mas eu estou fazendo e falando aquilo que é o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Aprendemos uma coisa, mais um princípio aqui, presbítero Marcos. As heresias e as seitas, quando elas vão atrás das pessoas, esses falsos profetas, eles não vão pregando a verdade, não, muito pelo contrário, eles vão querendo agradar. Eles vão querendo agradar, colocando a isca para poder o quê? Puxar e prender, escravizar. O apóstolo Paulo diz: cuidado, não é bem assim não, porque eu não estou querendo, não estou falando, não é para agradar vocês. Porque primeiro a minha vontade é agradar a Deus e pregar o verdadeiro evangelho. Então o primeiro compromisso que Paulo está dizendo aqui, o primeiro e o principal compromisso dele é agradar a Deus e pregar o verdadeiro evangelho. Essa carta ela traz um ponto que é de reflexão profunda, porque ele diz o seguinte no versículo 8: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, Paulo está botando em xeque aqui a salvação dos Gálatas. Porque essa palavra passasseis aqui é mudar de posição, é voltar as costas, é apostasiar, é renegar. Então Paulo está colocando cuidado, porque você entrando por esse caminho do falso evangelho, desse outro evangelho que estão pregando aí, você está colocando em xeque a sua própria salvação. Então Paulo levantou aqui um ponto de interrogação para a igreja da Galácia. E ele diz o seguinte: porque passasses tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Então eles não estavam entendendo, eles não estavam mais na graça. Porque o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Eu não preciso fazer nada para melhorar a minha salvação. A minha salvação está completa, eu não preciso melhorar. Se você for perguntar qual a diferença entre um salvo e outro salvo, alguém consegue fazer alguma coisa para ser mais salvo do que outro? Não. A minha salvação foi completa e Cristo foi quem fez isso. E esse é o tema que rege a carta aos Gálatas. É a graça, é a salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa carta, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 1, ele é bem enfático. Ele vem trazendo a sua defesa do seu apostolado. E aqui eu já fiz a leitura dos principais pontos que os professores estavam abordando. O professor da classe dos jovens, ele vai encontrar, presbítero Marcos, alguns pontos que ele precisa se preparar antes de chegar na classe. Por exemplo, justificação pela fé. É outro tema muito enfatizado aqui na carta aos Gálatas, né? A justificação pela fé. E o professor ele precisa estar preparado, porque está existindo aí uma nova corrente teológica de justificação pela fé sendo pregado, e muitas pessoas têm sido levadas. Por exemplo, se você for ver a NPP, pregada por N.T. White, né, a nova perspectiva de Paulo, Paulina, ele tem pregado um novo tipo de justificação pela fé. E olha que N.T. White é um livro que está sendo muito lançado, né, muitos livros de N.T. White, que ele tem caído na graça do povo brasileiro. Tem muitos livros bons, tem muito conteúdo bom, mas sobre esse aspecto da justificação pela fé, é um ponto que o professor da escola dominical ele tem que tomar cuidado qual é a fonte que ele está buscando, porque senão ele pode levar para a classe, principalmente nessa carta aos Gálatas, algo distorcido, que não está conforme a palavra de Deus. Amém? Então, justificação pela fé, eleição, a parte soteriológica, ela é muito importante aqui na carta aos Gálatas. Ela é muito profunda, presbítero Marcos. Por quê? Porque ele vai tratando sobre regeneração, eleição, santificação, justificação. Esses são os pontos que ele vem trazendo aqui da parte da soteriologia na carta aos Gálatas. E isso é importante para o professor da escola dominical ele já se preparar, e quando ele for trazer esses assuntos e esses temas na escola bíblica dominical, poder se preparar para alguns pontos e assuntos que os alunos podem levantar na hora lá, entendeu? E trazer esses esclarecimentos. A carta aos Gálatas, irmãos, ela traz uma outra curiosidade. Por exemplo, o capítulo 6 e o versículo 11, ele diz assim: vede
com que grandes letras vos escrevi por minhas mãos. Né? Quando eu estava analisando esse texto, existem algumas perspectivas, né? Por exemplo, nós sabemos lá no capítulo 12, 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele fala do espinho na carne, alguns atribuem a isso até um ponto de mostrar um problema que ele tinha nos olhos, mas era comum, presbítero Marcos, na época do apóstolo Paulo, ter amanuenses, que eram escribas, pessoas qualificadas, preparadas para poder escrever as cartas, que é até um ponto que vai ser tratado muito na classe dos adolescentes. Por exemplo, quem escreveu a carta de 1 de Pedro? Quem escreveu a carta de 1 de Pedro? Está lá no capítulo 5. É um rapaz chamado Silvânio, né? Silvano, ou nós conhecemos por Silas, né? Alguns até dizem que pode ter sido Silas, mas tem lá Silvano, né? 1 de Pedro, capítulo 5, está lá explicando lá que quem escreveu não foi Pedro, foi Silvano. Mas quem é o autor da epístola? Pedro. Então, apesar dele ser o autor, não necessariamente ele escreveu. Romanos, uma coisa que deixa lá frisado em Romanos, capítulo 16, e o versículo 22, tem dizendo que quem escreveu a carta a Romanos não foi Paulo. Quem escreveu foi Técio. Porém, quem é o autor da carta? Paulo. Por causa da época, quando era muito trabalhoso e caro fazer carta. E diante de algumas dificuldades que existiam, muitos deles tinham amanuenses, como era o caso do apóstolo Paulo. Então essa carta aos Gálatas, eles assim, vede que com grande letra vos escrevi por minha mão. Era para mostrar a autenticidade dessa carta, que não foi escrita por um outro, vamos dizer assim, um outro Paulo, um outro escritor, não, mas foi Paulo mesmo, que é o autor dessa epístola. Tanto que um dos pontos que não tem debate nem dúvida é quem é o autor dessa epístola, que é o próprio apóstolo Paulo. Né? Então essa carta, ela traz muitos ensinamentos para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. É uma carta que ela vem trazendo pontos importantes da fé em Cristo Jesus. Uma carta que ela vem trazendo um embate muito forte contra o judaísmo. Olha o que eu vou dizer agora, irmãos. O judaísmo que tem entrado até dentro da igreja evangélica. Tem pessoas hoje esclarecidos, que não se conformou em ser salvo e entender que a salvação de Cristo é suficiente para a nossa vida e coloca elementos judaicos como se isso fizesse parte também e completasse a salvação. Por isso que eu trouxe aqui um livro, presbítero Márcio, não vou apresentar ele aqui, aparentemente parece que não tem nada a ver, né, com a lição. Heresias e Modismo, de quem? Do pastor Ezequias Soares. Eu abri aqui no ponto, do pastor Ezequias Soares, um ponto que ele traz aqui, sobre o cristianismo judaizante. É interessante para o professor da escola dominical ele se preparar para esse ponto. O pastor Ezequias Soares, desse livro aqui, ele fala que uma das religiões e igrejas hoje que ele mais associa ao cristianismo judaizante tem sido os adventistas do sétimo dia. E nós temos que estar preparados e entender, entendeu? O que é que eles estão pregando, o que é que está por trás da teologia deles, e o que é que nós temos também que estar vigilante para isso não entrar em nossa igreja. E os jovens, na classe dos jovens, o professor ele vai estar preparado, esclarecendo isso, porque às vezes ele vai fazer uma visita em outra igreja, às vezes ele vai fazer uma visita e ele vê alguns pontos, e ele na escola dominical vai estar esclarecido de tudo isso. Ele vai dizer, aprendi na escola dominical, não é bem assim não, a salvação em Cristo está completa, eu não preciso usar kippah, eu não preciso tocar chofar, eu não preciso de nada disso, que muitas vezes tem pessoas indo para o culto fantasiada com isso, como se isso elevasse a espiritualidade dela. Aí quando nós vemos isso, nós pensamos, e a minha salvação já foi completa em Cristo? Será que eu preciso desses elementos? Porque nós temos uma cultura judaico-cristã e às vezes queremos trazer isso para dentro de um contexto de culto, de ritual, como se isso fosse elevar a minha espiritualidade e me mostrar sua importância melhor. E isso o apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, ele é bem forte. Ele é forte mesmo. É tanto que a Bíblia diz aqui, irmãos, o que ele diz aqui, até acho que os católicos, quando vê isso aqui, dizem, rapaz, acho que aqui não é o Pedro, não. Tem uma linha que diz que aqui não é Pedro, né? Esse Pedro que aparece aqui no Gálatas capítulo 2. Porque no capítulo 2, a Bíblia diz que ele repreendeu Pedro. Ele foi duro com Pedro. E disse bem assim, no capítulo 2, versículo 14, mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de Deus, na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Irmãos, esse diálogo aqui não é Paulo com a igreja de Galácia, não, agora.
né, Paulo com um membro. Assim, é um homem de Deus, Pedro, e ele está sendo repreendido aqui por quem? Por Paulo. Irmãos, quando você olha assim, oxe, de Pedro, aí ele diz ainda que no versículo 15, nós somos judeus por natureza, porque Paulo também é judeu, e não pecadores entre os gentios, né? Então Paulo aqui, ele para Pedro e repreende Pedro na frente de todo mundo, porque Pedro, irmãos, o que aconteceu com Pedro aqui? Diante da pressão dos judaizantes, ele queria fazer assim uma aliança, vamos dizer assim, se fazer também de judeus, e não, olha, nós somos judeus, nós somos judeus, aceitamos Cristo, porém nós temos que continuar se circuncidando, guardando o sábado, as leis dietéticas. Mas aí Paulo diz, ei Pedro, o que é que você está fazendo? Você é judeu, quer praticar isso aí, não tem problema. Mas você pregar isso como se fosse um complemento da salvação, você está errado, Pedro. E ele repreende isso e traz esse ensinamento para a igreja aos Gálatas. Os judaizantes, irmão, detestam Pedro. Até hoje, um dia desse, eu estava vendo um comentário, presbítero Marcos, que os judeus, eles detestam, odeiam, aqui eu vou dizer, judeus ortodoxos, estou falando aqui, viu? Mais Paulo do que Jesus. Porque eles colocam como se Paulo fosse difundiu o cristianismo, não só no Oriente Médio, como em toda a Europa, né? E nós sabemos que foi Paulo o primeiro que levou o evangelho para a Europa. Então eles têm isso porque eles odeiam Paulo, não gostam de Paulo, por causa disso, porque ele pregou o verdadeiro evangelho. Ele não deixou os judaizantes colocar elementos do judaísmo junto com o cristianismo, como se fosse tudo a mesma coisa e fizesse parte e até se completasse. Paulo, irmãos, ele fez uma cirurgia, aqui na carta aos Gálatas, ele fez uma cirurgia, ele não deixou isso acontecer, ele não deixou isso se propagar. Ele falou, epa, para aí, não é bem assim não. Porque a gente pode pensar o seguinte, eu moro em Israel, lá no trabalho é dia de sábado, eu vou fazer o quê? Não, você fica lá, você não trabalha sábado, tudo bem. Mas você está aqui e você diz assim, olha, quem não guarda o sábado tem que pensar se é salvo. Porque existe, irmãos, existe livros, existe comentários, sabe, presbítero Marcos, e de acesso a muitos jovens também, que tem trazido que se você não guardar alguns princípios judaicos, você corre risco de perder sua salvação, né? E o pastor Ezequias Soares, nesse livro aqui que eu mostrei para os irmãos, ele mostra, eu vou dar uma indicação para os irmãos, fazer a leitura, porque isso que eu estou falando aqui é pincelado. O pastor Ezequias Soares, ele vai trazer de forma muito mais abrangente, certo? Eu tenho aqui também o pastor José Gonçalves, que é o mesmo comentarista de vocês. Ele tem esse aqui, defendendo agora o que? O verdadeiro evangelho, né? Defendendo o verdadeiro evangelho. Ele traz um ponto aí muito interessante, justamente sobre essa parte também, onde as igrejas querem colocar elementos judaicos nos seus cultos. Quem nunca viu aqui, irmãos, pessoas colocando a Arca da Aliança, se prostrando diante dela, pronto, aí ali agora elevou a espiritualidade. Isso são elementos judaicos, irmãos, nós não precisamos disso não. O evangelho é simples, o evangelho é completo, o evangelho não precisa ser acrescentado mais nada. E é isso que Paulo vem pregando aqui nessa carta. Eu estou falando aqui, irmãos, mas tudo isso aqui está dentro das lições que vai ser abordada. Porque cada lição aqui é um ponto da carta aos Gálatas. Essa carta aos Gálatas, né, eu já mostrei aqui as suas 3 divisões, é uma carta que é considerada a carta magna da liberdade cristã, né? Isso não só foi colocado por alguns comentaristas, como Lutero mesmo colocou. Na verdade, foi uma das cartas que, depois de Romanos para Lutero, foi uma das cartas mais importantes e em que esclareceu a Lutero a entender a suficiência de Cristo em nossas vidas. Porque nós sabemos que a igreja teve um período que ela passou, onde a igreja católica pregava as indulgências, né, alguns ritos, como se completassem a salvação. E alguns diziam que quando a moeda tocava no fundo, né, que batia, a alma saía do purgatório. Então, muitos utilizavam desses pontos para mostrar, tá vendo, a sua salvação depende de fazer aquilo, de fazer aquilo. Irmãos, a salvação não depende de obra nenhuma. A obra que foi feita foi a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Paulo coloca nessa carta aqui, a obra, ela está completa. Amém? Então nós temos muitos pontos a ser abordados,
nessa carta. Claro que não vai dar para colocar aqui, presbítero Marcos, todas. O professor da escola dominical, apesar de ser uma carta curta, 20 minutos você consegue ler os 149 versículos que tem nessa carta, mas é uma carta de muita importância para todo cristão, não só a classe dos jovens, adultos, adolescentes também. Toda igreja, ela deveria ler essa carta, meditar em cada ponto, em cada versículo, e nós vamos aprender muito, irmão. Sabe que uma das coisas que nós vamos aprender, eu estava vendo aqui e tocou muito em mim, é porque nós temos a tendência de querer, muitas vezes, até para negociar princípio cristão, para agradar. E Paulo, nessa carta, ele nos ensina o seguinte: se for para negociar o evangelho e os princípios da palavra de Deus, eu prefiro desagradar, mas eu fico com a palavra de Deus. É um princípio que ele deixou muito claro aqui, irmãos. Isso é tão forte que Pedro, pela pressão, ele negociou aqui. Ele foi levado. Aí Paulo olhou para Pedro e repreendeu ele. Irmão, se a pressão não fosse pouca, Pedro não tinha feito isso não, mas porque era muita pressão, os judaizantes estavam tomando conta. Paulo teve que romper isso, irmãos. Romper, ser mal interpretado como um ignorante, como uma pessoa que estava errada. Foi colocado em xeque o seu apostolado e ele venceu tudo isso. E isso mostra, irmãos, um ponto para a gente, mais uma coisa: é melhor estar em paz com Deus e pregar a verdade do Evangelho. Amém? Então, presbítero Marco, eu deixo esses pontos. Temos mais pontos para ser abordados. Se alguém tiver ao vivo, quiser fazer alguma pergunta relacionada à carta aos Gálatas, pode fazer, né? Na medida do possível nós soubermos a resposta, nós estaremos fazendo, né? Eu sei que só teve uma pergunta, mas a gente vai deixar para outra oportunidade, porque você falou aqui sobre batismo com... E com batismo pelo. Batismo pelo. A gente vai fazer um vídeo, né, no quadro que nós temos aqui, que é certo. Pergunta ao professor, e aí a nossa irmã Yasmin Silva, que fez a pergunta, vai ser esclarecido, porque ainda temos aqui, tem só as indicações dos livros aqui. Veja bem, irmãos, veja bem. Esse livro aqui, ele já é um pouco mais, vamos dizer assim, acadêmico, né? Mais profundo. Cristologia Paulina, de Gordon Fee, né? De Gordon Fee, um estudo exegético, teológico, muito bom, é um subsídio mais substancial, podemos dizer assim, muito bom esse livro, e ele traz um ponto aí da igreja, da carta aos Gálatas. Ele traz uma explicação excelente para o professor da escola dominical, né? E ali ele não só para a aplicação na classe, mas para o seu estudo, o professor ele pode trazer isso de forma muito eficiente, né? Nós temos alguns livros que já, para uma aplicação, ele é melhor. Por exemplo, essa carta aqui aos Gálatas, de Hernandes Dias Lopes, né? É muito boa, ela é muito prática, né? Eu tenho esse livro aqui também, né, de Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. Ele, na verdade, esse livro aqui, ele traz diversos abordagens, né, teológica, exegética, prática e tal, do livro aos Gálatas. Muito bom também para o professor da escola dominical. Já é um livro mais simples. Irmãos, e um dos mestres, né? John Stott. Acho que quem não ouviu falar de John Stott, né? Ele tem um livro chamado A Mensagem de Gálatas, né? Aí alguns editores pegaram esse livro, A Mensagem dos Gálatas, e fizeram ele de forma mais resumida e prática para a escola dominical. Pronto, esse livro aqui é um livro em que o professor da escola dominical pode trabalhar ele em paralelo com a revista, porque ele traz prática, traz questões e ele traz tipo lições também, que dá para o professor trabalhar junto também com com a revista da escola dominical, né? Então é um livro muito bom. Nós temos aqui William Hendricks, que esse livro aqui, Comentário do Novo Testamento, excelente, né? Tem uns pontos que eu tirei aqui desse comentário que ele traz aqui. E esse aqui acho que é o mais, vamos dizer assim, completo, né? Na Carta aos Gálatas, sua abordagem, que é de F.F. Bruce, né? Carta aos Gálatas, Comentário Exegético. Na verdade, esse Comentário Exegético é uma série que tem. E eu trouxe aqui da Carta aos Gálatas, que para o professor de escola dominical é excelente. Se fosse assim, dizer assim, escolher um, eu acho que escolheria esse, né? Carta aos Gálatas de F.F. Bruce. Né? E no professor de escola dominical não pode deixar, já aqui é mais específico para o professor, de Alexandre, próprio comentarista, Alexandre Coelho, né? Agora ele aqui, é claro, ele trabalha diretamente com a lição, tanto que quem está lendo o livro, esse livro vai perceber que o que está na revista tem boa parte no livro, porém com alguns acréscimos e explicações extras, né? A Liberdade em Cristo, de Alexandre Coelho.
né? Eu trouxe aqui, isso aqui serve para todas as classes, né? O ensinador cristão, né? Todo professor da escola dominical, falando naquela parte de orientação para a escola dominical, compra o ensinador cristão, irmãos. É muito interessante. Ele traz dinâmicas que você pode aplicar. Tudo que foi colado aqui, ele traz também outras abordagens, resumos, comentários. Então, compra o ensinador cristão. Você que é professor da escola dominical de jovens, de adultos, isso vai auxiliar e vai ajudar bastante, né? Eu aprendi uma coisa, presbítero Marcos, sobre como, quando nós estamos ensinando, e eu aprendi com o Marcos Tuller, né? Qual o pior método de você aplicar na escola dominical? Aquele que você aplicou na semana passada. Então, você tem que trazer sempre uma aula diferenciada, né? Então, quando é que começa isso? Você, depois de chegar da escola dominical no domingo de tarde, o melhor seria que quando você chegar, você já começar a pensar na próxima aula, né? Você já começar, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso colocar de diferente? Então, esse trabalho já começa com o professor da escola dominical. Quando ele chega da escola dominical no domingo de tarde, ele já está pensando nisso. Então, isso você vai ver que você vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, o professor da escola dominical, e ele vai pensando, isso vai sendo trabalhado, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, isso vai desenvolvendo de tal maneira, quando você chegar no sábado, você tem um volume de ideias, de trabalho para ser feito na escola dominical, e a sala fica assim, muito empolgada com esse trabalho, né? E uma das coisas que eu fiz nesse trimestre, se os alunos da escola dominical lá estiverem assistindo, eles vão perceber, eu apliquei esse método, né? Por exemplo, teve uma aula que a gente fez aula de perguntas. Foi o que eu fiz, uma aula diferente. Peguei a lição, elaborei em perguntas, separei em equipes, eu botava as perguntas não era eu que escolhia, as perguntas eu fiz, mas quem escolhia eram os alunos. Os alunos escolhiam a pergunta, a pergunta vamos dizer de 1 a 10, ele escolhia 8, a 8 é essa, eu botava objetiva, e ali era respondido. Se ele errasse, se acertasse, e depois eu expliquei, eu trazia a explicação em cima da pergunta que foi colocada lá no questionário. E aí eu conseguia dar todos os pontos, os 3 pontos principais, em cima das perguntas. A diferença é porque você acabava mudando a ordem, porque quem escolhia as perguntas não era eu, era o aluno, eu fazia só as perguntas. Mas eu trazia essa abordagem, porque isso era pontuado, premiado, então isso trouxe uma motivação muito grande. Trabalhei com os jovens, eles também dando pontos, ensinando lição. Foram várias dinâmicas que a gente foi diferenciando em cada aula, porque o objetivo foi o seguinte, não deixar a aula passada ser aula do domingo ser igual à aula passada, sempre está diferenciando, e isso traz a motivação, porque o aluno vai para a escola dominical dizendo, o que é que vai ter na próxima aula? Qual vai ser a surpresa? O que é que nós vamos aprender? E então isso trouxe um engajamento muito grande. Eu tenho aprendido muito, né? Nós também aprendemos, irmão, muito com os alunos. Teve um ponto interessante que quando eu deixei uma equipe, separei algumas equipes, ela trouxe uma abordagem, eles ensinando, e eu disse para eles, olha, eu estou aprendendo também com vocês, né? Nós não somos aquele que dizem assim, quando eu não posso estar presente, vou deixar um aluno que é mais preparado a ensinar. Não, o mais preparado, mas também eu quero estar presente, para o aluno entender que nós também valorizamos quando acontecer dele vai trazer um ponto ou um subsídio, né, sobre aquele ponto da escola dominical, nós estamos presentes ali para poder também orientar, dizendo, você precisa melhorar naquilo, precisa melhorar em outro ponto, e assim a escola dominical ela só vai avançando. Amém? Muito obrigado. Que aula maravilhosa, né? A gente disse assim, eu disse no início do programa que seria uma aula superficial, mas o Leonardo já deu toda a lição, né, hoje nessa aula. Que lição maravilhosa, que ensino maravilhoso é o ensino da carta aos Gálatas, né? Combatendo os judaizantes. A gente já tinha estudado sobre isso na lição do primeiro trimestre, combatendo o judaísmo, né, dentro do cristianismo, queriam se infiltrar, e assim, com certeza os jovens que estão nos ouvindo agora, os professores que estão nos ouvindo, já viram que é uma lição profunda, se vocês utilizarem todos os pontos que foram abordados aqui pelo evangelista Leonardo na sua aula, e inclusive também a questão dos livros, das indicações dos livros. Leonardo aqui tem mais de 1000 livros, aqui é maravilhoso, assim, ele, rapaz, eu disse, um dia eu vou chegar, né? Daqui a uns 10, 20 anos eu chego aí na quantidade de livros. Presbítero Marcos, interessante é o seguinte, é porque isso foi uma paixão minha que tinha lá na minha adolescência, né? Eu comecei com a Bíblia pequenininha, e aí eu, adolescente ainda, Jesus, aí eu peguei aquela Biblinha, ela sofreu na minha mão. Capa começou a saltar. E eu sempre tive esse desejo de ter livros, bíblias, de estudo, eu não tinha nada.
E aí a minha primeira Bíblia foi a Bíblia Vestida Pentecostal, adquiri aí na adolescente, aquela paixão, pronto, ganhei o melhor tesouro da minha vida ali, foi aquela Bíblia, né? Inclusive a minha também, minha primeira, Pentecostal. até hoje a minha primeira Bíblia, a Bíblia Pentecostal, e tem uma Thompson também, das antigas, né? As folhas já estão até assim, velhas, né? De muito tempo, eu tinha 14 anos, né? Então foram as minhas primeiras Bíblias de estudo, e é muito bom. De guardar. E isso aos poucos foi assim, eu sempre gostei de investir em livros, sebo, né, que chama, né, quando chega lá, livros usados, eu entrava assim, que saia catando, procurava, enchia bolsas assim, em locais assim que eu entrava. Então eu comecei a conhecer muitos autores, né, que para até então desconhecidos, assim, que muito importante, irmãos, e eu vou confessar para os irmãos aqui, tem muitos autores bons que ainda são desconhecidos pela igreja. Se nós soubéssemos assim, nós buscaríamos mais nessas fontes. Claro, tem sempre aquela ressalva, né? Se tem os bons, é porque tem os ruins também. Então, também tem aqueles que a gente poderia aconselhar, isso aqui você não lê. A gente poderia até fazer uma série. Os livros que o crente que ele pode buscar, ler, e aqueles que ele não pode, porque tem livros que ele pode trazer confusão na vida do aluno ou do professor, né? E esse aí a gente tem que ter uma ressalva, né? Esse aí tem que ter uma ressalva. Então, foram uma coisa que nós começamos já há mais de 20 anos, presbítero Marcos. Acho que tem o quê? Isso tem 23, 24 anos também já. 24 anos já. Eu comecei ali na congregação do DR, né? Ainda novinho. Então, assim, sempre foi. Até hoje eu estava conversando lá no trabalho, eu estava falando com um colega meu, e disse assim, rapaz, é porque eu tenho um fogo assim no coração tão grande, porque eu quando eu era adolescente, isso passa, 2 anos passa. 5 anos passa, 10 anos passa, 15 anos. Eu estou com mais de 24 anos só nessa parte da lição da escola dominical e não passou. E está aqui ainda aceso no meu coração esse desejo muito grande de estar aprendendo, de estar buscando na palavra de Deus. É por isso que o ensino do evangelista Leonardo é tão aprofundado. Quando você lê, quando o professor ele é eterno aprendiz. Então, quanto mais você lê, mais você vai tendo conhecimento, e aí o Espírito Santo vai lhe iluminando, vai lhe direcionando a falar aquilo que você já leu. Então, assim, é sensacional, uma dica importante aí. Você que é professor, os superintendentes, aqui nós temos superintendentes, faça uma biblioteca na igreja, né? Crie uma biblioteca compartilhada, os irmãos pegarem, trazer livros que eles não usam mais, que já leram, para colocar, porque isso aí é importante, a gente incentivar a leitura, né? Quanto mais a gente lê, mais vamos ter embasamento na palavra. Então, parabéns ao evangelista Leonardo por essa iniciativa, né? Esse sonho, que é um sonho, é algo que eu digo pela minha sogra também gosta de ler muito. Minha sogra tem os livros dela lá, e esses livros a maior preciosidade dela, são esses livros. Porque o conhecimento é libertador. Né? Então é importante, principalmente quando a gente fala do conhecimento da palavra, né? Quando fala do conhecimento da palavra, se o conhecimento secular é libertador para a cabeça, claro, nem todo conhecimento, né? Mas imagine só a palavra de Deus, né? Que é a verdade que liberta. Então, parabéns, viu? Presbítero Marcos, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 13, ele já está colocando já o seu ponto final, finalizando aqui. Então ele colocou o ponto final e você está finalizando também. Finalizando. ele tá no capítulo 4, versículo 13, ele diz, olha, mas lembre dos pergaminhos, dos livros. Mas, Paulo, você disse assim, porque combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Até dizendo, né, já acabou, finalizei minha carreira. E ele ainda diz, lembre dos livros e dos pergaminhos. Irmão, sabe qual que eu aprendi ali, presbítero Marcos? E meus irmãos aqui. Aí tem pessoas que estão nos assistindo nesse momento assim, mas eu tenho 60 anos já. Eu tenho 70 anos. Irmãos, Paulo sabia que ia morrer. Logo, logo. Mesmo assim, não queria parar de estudar e de aprender. Então, irmãos, não podemos parar, não. Independente, mas agora eu não tenho mais nada, agora é só esperar Jesus. Irmãos, leia, estude. Paulo estava no final de carreira ali, completou a carreira, guardou a fé, mas eu quero os livros, quero os pergaminhos. Capítulo 4, versículo 3, 2 Timóteo, que é a última carta que ele escreve. E ele mesmo assim disse, não, mas, ou seja, o desejo, a paixão não pode parar, não pode acabar. Amém. Queridos, antes da gente finalizar, né, ainda vou falar aqui um pouco, só rápido, né? Porque o tempo já foi, a gente já tem aqui, mais ou menos, temos 1h34 minutos de programa, mas mandar uma saudação de paz para alguns irmãos que estão aqui. Mateus deve ser Mateus lá do Castelo Branco, Mateus Oliveira Souza, nossa irmã Jamile Bezerra, Augusto César, que também sempre tem
contribuído aqui, comentando também no nosso programa, aqui no chat. Nós também temos o pastor, né? Valdinei Costa, é pastor? Não, eu acho que deve ser do Castelo Branco, é do Ponto Novo. Valdinei Costa, Ponto Novo, né? Nosso irmão Valdinei Costa. Além disso, Marcos Franco, que é coordenador dos jovens lá no bairro Santo Antônio, da congregação do bairro Santo Antônio, também nos acompanhando. A nossa irmã... Não, o nosso irmão José Vieira também está nos acompanhando. Deus abençoe todos vocês. Evangelista Vieira. O que você me indicou também, né? Que diz que é bom na palavra. Em breve, Vieira, Evangelista Vieira, você estará aqui no programa EBD em Foco. Se prepare aí, com certeza, a indicação do nosso amigo Evangelista Leonardo. Então, é um homem que ama a palavra, né? Então, irmãos, lembre-se que depois dessa aula aqui, o vídeo ficará sob demanda. Então, você vai poder voltar à aula, ver o comentário dos nossos comentaristas aqui, do irmão Arthur, né, falando sobre pré-adolescentes, do Diácono Júnior, que fala sobre os adolescentes, e do Evangelista Leonardo, que falou sobre os jovens. Agora, para a gente encerrar, nós temos a última lição. É uma lição que geralmente a gente comenta no EBD em Foco, mas pelo que eu vi aqui, a lição dos jovens também vai ser uma lição que a gente vai trabalhar no EBD em Foco nesse próximo trimestre. Então a nossa lição é essa daqui, a igreja em Jerusalém. Aqui é uma lição maravilhosa, inclusive eu peguei uma lição que ela tem a parte de anotar, né? Então você que é professor, que não quer esquecer, né, os comentários, né, o que você estudou, você vai marcar com um marca-texto, e aí você vem e coloca a sua anotação aqui. Então, olha que maravilha. CPAD sempre pensando, né, na praticidade do professor de escola bíblica. Então, aqui nós temos essa lição maravilhosa. É uma lição que vai abordar dentro do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, a gente vai trabalhar aqui não todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, senão não daria em 13 lições para aplicar todas as lições, né? Até o capítulo 15 é abordado dentro aqui dessa lição. Então, aqui nós temos alguns exemplos de lições que nós vamos tratar no decorrer. Inclusive, próxima semana, no programa EBD em Foco, nós iremos estudar sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, certo? A gente vai aplicar a primeira lição, porque os irmãos sabem que a gente sempre aplica uma semana antes da aula ser aplicada. Então, próximo domingo já é a aula de número 1, e a gente não vai aplicar no EBD em Foco essa lição, que é falando sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. Na verdade, essa expressão, a igreja que nasceu no Pentecoste, foi a fundação da igreja. A gente crê que a igreja foi criada no Calvário, mas ela foi fundada em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Então, aqui vai falar sobre o que é o dia de Pentecostes, como foi que surgiu, como foi que o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 que estavam reunidos. Perceba que já é uma lição que se coaduna aqui com a lição dos pré-adolescentes. Então aqui vai ter a igreja que nasceu no Pentecostes. Lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vai falar aqui sobre a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, a igreja que perseverava em comum acordo, na comunhão, no partir do pão, que são características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera, que não se desvia com o tempo daquilo que aprendeu através da palavra, né? Então a gente vai ver sobre isso na próxima segunda-feira no programa EBD em Foco. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Na lição 5, uma igreja cheia de amor. Na lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Aqui vai falar sobre Ananias e Safira, né? Então, importante aqui, viu? Lições que são antigas, mas que servem para os nossos dias. Aí vem aqui, lição 7, uma igreja que não teme a perseguição, a igreja que é cheia do Espírito Santo, que tem tanto o dunamis como a exóusia, né? Tem esses dois termos, o dunamis que é o poder e a exóusia que é a autoridade. A igreja venceu através do poder e da autoridade conferida pelo Espírito Santo. Aí no versículo de número
Na lição de número 7, né, a igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Então, são lições importantes. Inclusive, a Assembleia de Jerusalém a gente falou também na lição do primeiro trimestre, dentro da defesa da fé, né? Da defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias. Falamos também sobre o Concílio de Jerusalém. Então, é importante, lição atual. E assim, com certeza, evangelista Leonardo, eu acredito que os irmãos, o senhor é o professor dos jovens, mas que essa lição o senhor já tem também, né? Já o livro, a lição. Já leu, né? Uma lição importante para os nossos dias, porque aqui vai falar sobre toda a ação do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Olha aqui, olha, já tem até o livro de apoio aqui, Leonardo. Leonardo já vem todo equipado, inclusive eu já ia comprar todas as lições aqui, que é importante que o superintendente tenha, né? E aí ele disse, eu tenho todas aqui, aí mandou todas em PDF, né? Então vou ler todas as lições do terceiro trimestre aqui, de todas as classes, para entender melhor sobre todos os temas, né? Então aqui tem o livro de apoio para falar sobre isso. É importante também que a gente leia o livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu deixei aqui, eu acredito que no último slide, tem aqui alguns livros que eu trago como referência para que vocês possam preparar a sua aula de escola bíblica dominical. Tá no último aí, tem algumas capas de livros. Isael vai colocar aqui agora. Tá, pronto. Mas nós temos aqui, eu vou dizer aqui os nomes. Eu não trouxe fisicamente, porque eu só tenho esses livros aqui que eu tenho, são livros que estão em PDF. Mas aqui nós temos alguns livros, e aí eu vou falar para os irmãos aqui os livros que vocês podem utilizar para preparação. Então vamos lá. Nós temos o próprio livro aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, comentado por William Hendrickson, né? Ele também tem um livro desse, tem Simon Kistemaker, eu acho que é assim que pronuncia o nome, né? Que também tem um livro que é o comentário de Atos dos Apóstolos. Temos também o comentário exegético, né, de Atos dos Apóstolos. Temos o comentário bíblico pentecostal e temos a própria Bíblia pentecostal também, que a gente pode utilizar como referência para a preparação da aula de escola bíblica dominical. Então essa lição desse trimestre é uma lição espetacular. Então você que ainda não se matriculou na escola bíblica dominical, procure seu superintendente e adquira sua lição, porque com certeza essa lição aqui vai fazer florescer em você sentimentos que surgiram na igreja primitiva, na hora em que a igreja foi cheia do Espírito Santo e continuou pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, lembre-se disso, irmãos. Preparem com antecedência, leia as lições. Com certeza Deus vai abençoar nesse terceiro trimestre, vai enriquecer a tua aula e também vai fazer crescer a quantidade de alunos frequentes da escola bíblica. Uma coisa que a gente não pode utilizar conforme o mundo fala, que eu prefiro qualidade do que quantidade. Na escola bíblica dominical não é assim não. Na escola bíblica a gente precisa de qualidade e de quantidade. Quanto mais crentes participarem da escola bíblica dominical, nós entendemos que a igreja está fortalecida pela palavra de Deus e com certeza vai ficar firme contra qualquer tipo de vento de doutrina. Amém? Então, queridos, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Jônio, Deus abençoe. Terá mais oportunidades aí para a gente dialogar mais sobre a palavra de Deus. Com certeza Deus vai te usar aqui em outros programas, outras oportunidades do programa EBD em Foco. Deus abençoe. Amém. Estou à disposição. Deus abençoe a todos. Como já foi dito, né, você tem a oportunidade de compartilhar essa live, ficará salva, para que outras pessoas sejam edificadas. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eliel, meu pastor, que me permitiu estar aqui nessa tarde. Deus abençoe grandemente. Ao diácono Arthur Evanes também, lá, superintendente do Ponto Novo, Deus abençoe, que Deus nos dê outras oportunidades de nós dialogarmos sobre a palavra de Deus. Amém. É sempre um prazer estar aqui com vocês, que o Senhor continue abençoando a sua vida, presbítero Marcos Paulo, que Deus continue abençoando a vida do meu pastor Davi, a sua família, e que o nome do Senhor seja glorificado, hoje e sempre, em tudo que possamos fazer. Amém. E ao evangelista Leonardo, mais uma vez, é uma grande satisfação aprender mais
com um homem tão dedicado na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e preparando mais oportunidades para eu aprender mais com o irmão, viu? Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer. Para mim também é um momento de muita alegria, né? Eu gosto muito da Escola Dominical. Agradecer a todos os irmãos, ao pastor Carlos, que tem sempre nos apoiado, o Carlos Hollenberg, e tem nos concedido também momentos assim como esse, lá na Escola Dominical, para mim poder estar aqui também junto com os irmãos. Eles têm sempre apoiado, sabe, Presbítero Marcos, a questão da Escola Dominical lá. Aos irmãos do Castelo Branco, a minha esposa, que tem sido uma grande apoiadora, né, nas minhas atividades, tanto na Escola Dominical como na igreja. E assim agradecer também ao presbítero Marcos pelo convite, ao pastor Leonardo por essa visão que ele teve aqui desse trabalho, né? E ter concedido esse espaço para nós estarmos aqui. Amém. A todos os irmãos que estão até esse momento nos acompanhando, que o Senhor continue abençoando a tua vida. E lembre-se, se Jesus não voltar, até próxima segunda. Deus abençoe a todos.